Bom, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Fernando Capês. Como presidente do PSDB, seja bem-vindo à nossa cidade, seja bem-vindo ao Ninho Tucano. Cumprimentar os amigos da FADISC aqui, todos os nossos amigos que vêm de São Paulo, e dizer que São Carlos está muito orgulhoso de recebê-lo aqui hoje à noite na FADISC. Você deverá trazer uma mensagem de otimismo pela liderança que você representa junto aos jovens, junto aos advogados, junto a todo esse pessoal da polícia, junto ao pessoal da justiça, pelo trabalho que você tem realizado já, que é o motivo da nossa admiração. Então, fiquei muito surpreso em recebê-lo aqui, saber que você era o deputado que visitava o Armazém de Maria da Alice aqui. Então, eu quero reiterar que São Carlos está de portas abertas para recebê-lo, para ouvir suas propostas, e o PSDB o acolhe aqui com o maior prazer e o maior carinho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra muito grande. E vim conhecer esse estabelecimento que a sua esposa, com muito capricho, bom gosto, esmero, cuida. Fomos recepcionados com um café maravilhoso. E eu é que tenho uma honra muito grande de vir a São Carlos e estar aqui no seu estabelecimento e conversando com o presidente regional do meu partido, PSDB, que fez uma campanha belíssima para prefeito. Faltou um pouquinho mais, infelizmente, mas tenho certeza que na próxima, São Carlos merece ter você administrando a cidade. Obrigado por estar nos recebendo aqui. Eu desejo boa sorte, que você realize todos os seus sonhos e continue sendo essa pessoa brilhante, magnífica, como você tem sido exemplo para tantos os jovens do nosso país, do nosso estado. Amém. Parabéns. Eu acho que essa introdução ficou bem legal. Se ele já quiser chegar direto, falar a respeito da visita dele como coordenador do curso, que, né, sobre o tema que vai ser abordado. Já dá um outro enfoque agora. Dá bem boas-vindas agora o do... Depois a gente finaliza voltando na política. Bom, então vamos lá, né? Olhando para cá, olhando para lá. Eu quero agradecer a presença do deputado Capês, né, que veio a brilhantar a nossa egrégia instituição de direito, as Faculdades Integradas de São Carlos, com o seu notável conhecimento jurídico, né? O deputado Capês, ele é uma expressão notória dentro da nossa sociedade jurídica, doutrinador, escritor de várias obras de notável conhecimento e que veio agregar valor para a nossa cidade, para a nossa comunidade jurídica, né? Um verdadeiro ídolo entre os alunos, deputado Capês, né? E até mesmo para nós que já militamos há muito tempo na área, né? Temos como fonte inspiradora do direito, né? Afinal de contas, o direito ele é composto por leis, doutrinas, jurisprudência e usos e costumes. E a jurisprudência como fonte de direito, não é o que tem o deputado trazido para para a nossa carreira jurídica como fonte inspiradora do direito, né? O intérprete da lei da mais alta qualidade, do mais alto gabarito, que veio para a nossa cidade, né? Engrandecer o nosso evento, a Semana Jurídica da FADISC. E eu agradeço a presença do deputado Capês na nossa egrégia instituição, a FADISC, as Faculdades Integradas de São Carlos. Obrigado, deputado Capês. Bom, professor Weber, muito obrigado. É a terceira vez que eu venho aqui fazer palestra. Já abordamos temas relevantes de direito penal. Eu vou tratar agora sobre todas essas reformas recentes da instituição do júri popular. Eu recentemente escrevi um artigo no jornal Carta Forense, defendendo a instituição do júri e interagir, rever os alunos da FADISC, que é uma instituição de ensino séria, que não está preocupada em fazer do ensino um comércio, mas uma fonte de contribuição ao nosso país, de desenvolvimento das futuras gerações. Eu me sinto realmente extremamente distinguido de estar aqui mais uma vez. Eu costumo dizer, eu digo ao nosso diretor, professor Fábio, que eu me considero um professor da FADISC. Tantas e quantas as vezes eu vier a ser convidado, receberei como uma honrosa convocação, porque é muito bom conversar com alunos inteligentes, bem preparados, e que tem grandes professores como os alunos aqui da FADISC. Boa noite a todos. Eu congratulo a ilustre presença do deputado Capês na nossa instituição e digo de antemão que sem a sua presença, sem a sua contribuição,
que seriam de nós, acadêmicos, professores e operadores do direito, por sua imensa relevância em contribuir socialmente e principalmente para a emancipação do cidadão brasileiro. Agradeço desde já a sua presença e espero colher bons frutos na sua inusitada palestra. Muito obrigado. Professor Fábio, além de um brilhante professor e diretor, é um afeiçoado, um apaixonado pela aviação. E para gostar da aviação, você tem que ter duas qualidades. Primeiro é a coragem para subir dentro de um avião, e principalmente avião pequeno, que eu morro de medo. E ele voa bastante, é uma pessoa de coragem e é também alguém que tem sonhos, que projeta os seus sonhos nas alturas, que empreende voos, que alça o voo em direção a algum objetivo maior. E é assim que ele vê e continua a grande obra do seu pai, e eu me sinto aqui realmente, vou repetir, na obrigação de me considerar um aluno e um professor dessa querida FADISC. Conte sempre comigo, onde eu estiver, enquanto eu estiver na política ou fora da política, como deputado estadual, como professor, como procurador de justiça, eu quero sempre contribuir para o aprimoramento do ensino jurídico nessa respeitabilíssima instituição de ensino. Obrigado por estar nos recebendo aqui, Fábio. Muito obrigado. Deputado Fernando Capês, é uma honra e uma alegria recepcioná-los hoje no nosso dia de abertura de tão esperado evento pela comunidade discente das Faculdades Integradas de São Carlos, que é a Semana Jurídica. Nosso muito obrigado e estamos honrados com a vossa presença. Ao nosso amigo Paulo Altomani, sempre é um prazer revê-lo, né? Amigo de longa data. Realmente temos a agradecer o senhor ceder esse espaço hoje para nós recepcionarmos como esse brilhante café a brilhante pessoa do deputado Fernando Capês. Professor Weber, nosso coordenador de curso, professor Fábio, nosso diretor acadêmico, boa noite. O propósito da visita do deputado Fernando Capês na cidade de São Carlos hoje, além de prestigiar a nossa cidade, mostrar que ela é realmente relevante no interior do estado de São Paulo, também é falar a respeito das questões relativas ao Tribunal do Júri. Recentemente houve uma alteração legislativa que culminou numa forma de procedimento de júri um tanto quanto mais abreviada. E talvez, essas perplexidades que derivam dessa alteração legislativa, com certeza será sanada por essa brilhante pessoa, brilhante doutrinador que é o deputado Fernando Capês. Hoje, o deputado Fernando Capês é uma referência doutrinária para a operação do direito no sentido estrito da palavra. Eu já me deparei por mais de uma vez julgados do Supremo Tribunal Federal colacionando, usando como fundamento lições da lavra do deputado Fernando Capês, só para demonstrar a dimensão e o reconhecimento da ciência que ele realiza diuturnamente. Professor, deputado, é comum em outras culturas causas cíveis e criminais serem de competência para os seus julgamentos da atuação dos membros da sociedade. Isso é muito visto em filmes, inclusive filmes americanos, tem aquela tradição das pessoas serem julgadas pelos seus pares. Aqui no Brasil, nós sabemos da existência da instituição do Tribunal do Júri, onde o fato não é julgado por um juiz togado, e sim por membros da sociedade. Que tipos de causas aqui no Brasil são de competência do Tribunal do Júri? Bem, de acordo com a Constituição Federal, no mínimo devem ser julgados pelo Tribunal do Júri o homicídio doloso, que a gente conhece pelo assassinato, né? Matar alguém intencionalmente, a instigação, o induzimento, o auxílio ao suicídio, ou seja, você dar a ideia ou ajudar alguém a se matar, o infanticídio, que é a mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, perturbada pelo estado puerperal, e o aborto doloso, ou seja, a morte, a cessação da vida intrauterina, matar o feto, portanto, feito pela própria mãe ou por terceiro. Então, homicídio doloso,
instigação, induzimento, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto. No mínimo esses crimes. Isso é o que a Constituição determinou, mas nada impede que o legislador invente ou traga outras hipóteses. Pode trazer os crimes contra o colarinho branco, pode trazer causas cíveis, delitos de imprensa, como foi na sua origem o júri. Então, nada impede que o legislador infraconstitucional, usando da sua imaginação, traga novas hipóteses. A Constituição assegurou o mínimo. Muito bem. Professor, eu tenho uma pergunta. Qual a razão desses crimes específicos serem julgados pela sociedade? Olha, os crimes dolosos contra a vida são julgados pela sociedade sob o seguinte argumento. Há determinados crimes que a gente pode garantir que nunca vai cometer. Dificilmente você e eu vamos cometer um latrocínio, uma extorsão mediante sequestro, um estupro com violência real, um assalto à mão armada. Agora, o homicídio, como é um extravasamento de instintos primevos que pode dominar uma pessoa no ímpeto, num átimo de segundo, e fazê-la cometer um ato do qual se arrependa por toda a vida, esse é um crime que é julgado não apenas pelo juiz técnico, mas pelos pares, pela própria sociedade, para que o réu tenha direito a um julgamento que leve em conta não apenas as frias provas dentro de um processo, não apenas um raciocínio lógico positivista que leve em conta uma lógica formal implacável, mas que ele considere neste cenário vários outros atores de natureza emocional, psicológica, sociológica, que todo o quadro seja analisado. O americano tem uma expressão, né, que ele veja a big picture e não apenas a small picture, a figura pequena adstrita à cena do crime. Por isso é que no júri assegura-se o princípio não da ampla defesa, como em todos os outros crimes, mas o princípio da plenitude de defesa. Já o jurado julga de acordo com a sua íntima convicção. Culpado ou inocente, ele não fundamenta. Por isso o júri tem toda essa magia e dá toda essa plenitude de espectro para a defesa. Doutor Capês, continuando, existe na nossa cultura jurídica, né, as varas federais criminais. E aí a pergunta, existe o Tribunal do Júri Federal? É raro. O homicídio é um crime de competência do juiz, das justiças estaduais. Mas há alguns casos em que pode haver, sim, o Tribunal Federal. E eu me lembro de um caso. No início da década de 80, salvo engano, em 1983, um membro do Ministério Público Federal investigava em Pernambuco o chamado escândalo da mandioca, em que foi um grupo criminoso obteve financiamento no Banco do Brasil para plantar mandioca e embolsou o dinheiro. E esse procurador da República foi assassinado. Sendo um servidor público federal assassinado no exercício de sua função, ficou caracterizado o interesse da União. E o júri realizado foi um júri federal. Um juiz federal presidindo, mas a mesma coisa. 25 jurados, dos quais 7 escolhidos mediante sorteio. Doutor Capês, eu queria fazer uma pergunta de um assunto muito em voga agora, que foi o julgamento do caso Nardoni. Eu queria saber o seguinte, se a mídia tem realmente poder de influenciar a cabeça dos jurados, e se, no seu sentimento, houve algum tipo de influência na cabeça do jurado e no advogado da defesa, que quase foi espancado ao deixar as portas do tribunal. Olha, no júri existe sim essa influência, a imprensa influencia os jurados, mas não mais do que o juiz togado. São seres humanos que são passíveis de sofrer esse tipo de influência. No caso do júri, nós temos o Instituto do Desaforamento, que é tirar o júri de um local e levar para outro. Inclusive aqui, eu fui promotor em Descalvado, Paulo. Isso há 21 anos atrás. E nessa época houve um crime horrendo aqui em São Carlos, praticado no município de Ibaté, em que um sujeito conhecido como Monstro de Ibaté sequestrou 3 menininhas, 9, 10 e 11 anos, 3 irmãs, as estuprou e matou. E eu era promotor substituto aqui, ia fazer o júri como substituto. E o tribunal determinou o desaforamento, a transferência do júri para São Paulo. 2 anos depois eu chego, 1 ano e meio depois eu chego a São Paulo como promotor titular.
e a mim é distribuído esse júri. Então, você veja, houve uma comoção muito grande, mas com o desaforamento conseguiu-se aplacar isso. No caso da Isabela Nardoni, foi uma pressão da mídia. Então, se alastrou aquela revolta por todo o município, por todo o país, perdoe. Ocorre que, no momento do júri, quando estão 7 jurados, dependendo da maneira persuasiva com que a defesa analisa a prova, é possível, sim, se obter um decreto absolutório. E eu diria que não foi obtida absolvição, naquele caso, não foi pela mídia, mas foi por 2 motivos. Primeiro, a precisão da prova técnica produzida pelo Instituto de Criminalística e a qualidade do promotor. O advogado de defesa pegou, atualmente, o melhor promotor de júri do país. Então, realmente, esses 2 fatores é que impediram, não foi a mídia. Essa é um júri, a gente costuma dizer, quando a mídia faz muita pressão, a gente fala um júri perigoso. Todo mundo acha que vai condenar, mas a prova, às vezes, não diz tudo isso. Ok, obrigado. Professor, sem tomar muito o seu tempo, eu gostaria de saber, em cunho acadêmico mesmo, qual a diferença, processualmente falando, entre o julgamento pelo tribunal do júri e pelo juiz togado? E o rito do tribunal do júri é mais abrangente? Olha, no juiz togado, ele vai fazer uma análise circunscrita às provas. Por quê? Porque, embora ele tenha liberdade para decidir como ele bem entender, ele é obrigado a motivar, a fundamentar, a demonstrar a persuasão racional que o levou a chegar a uma determinada decisão. No caso dos jurados, como vigora o princípio não da livre, mas da íntima convicção, ele decide sem precisar fundamentar, ele está muito mais livre. E logo a argumentação é muito mais aberta, muito mais ampla e permite que seja analisados, o fato seja analisado sobre os mais variados aspectos. Além disso, em nenhum processo criminal, sejam em debates orais de 20 minutos, seja em alegações escritas, se entra num detalhamento de análise de prova como num debate no júri, em que você tem 2 horas para acusação, 2 horas para defesa, depois mais 1 hora para acusação, mais 1 hora para defesa. Então, realmente, o júri tem uma amplitude muito maior e permite uma análise muito mais profunda da prova dos autos. Deputado, como o Poder Judiciário escolhe os jurados? Existe algum requisito por parte do cidadão a ser preenchido? Olha, os jurados são cidadãos de notória idoneidade, né? São pessoas que não devem, eles devem ser maiores de 18 anos, não podem sofrer da privação dos sentidos, serem alfabetizados, terem a notória idoneidade, estar no gozo dos seus direitos políticos. Então, isso normalmente se pesquisa junto às juntas eleitorais, se levanta a relação de todos os jurados. E aí, esses jurados são convocados por correspondência para comparecer. O Tribunal do Júri é formado por 25 desses jurados. 25 são escolhidos por sorteio, mais o juiz que é concursado, o juiz togado. Na hora do júri, esses 25 são sorteados, sorteiam-se 7 e eles é que vão proferir o veredicto. É o conselho de sentença. São os 7 escolhidos dentre os 25 jurados. Deputado, uma vez escolhidos, convidados esses jurados, existe algum curso promovido pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público ou OAB, de modo a capacitar o jurado? E seria necessário algum tipo de esclarecimento? Olha, eu tenho medo desses cursos. Não tem curso, eu tenho medo. É melhor que não exista o curso, se deixe na espontaneidade para não profissionalizar o jurado. Houve um tempo no Tribunal da Capital que havia cursinho de jurados. E esse cursinho formatou a cabeça dos jurados a decidirem quase sempre de acordo com a acusação. Porque o promotor, se ele tem que pedir absolvição, ele pede. Se ele está pedindo a condenação, é porque é para ser condenado. Então aquilo vai direcionando a cabeça do jurado, é muito ruim. O ideal é que não se perca essa espontaneidade. Não é? Evidentemente, não se deve permitir que jurados inseguros ou que têm algum tipo de problema participem do júri, mas isso aí tem que ser fiscalizado. Mas fazer um cursinho, eu sou contra. O deputado, o projeto de lei Ficha Limpa já transitou pelo Senado, pela Câmara Federal e agora vai ser submetido à sanção do presidente Lula. O senhor acredita que nesse momento que nós estamos iniciando a campanha, um momento quente político, o presidente Lula sancionará favoravelmente a aprovação do Ficha Limpa ainda para essas eleições? Qual é a sua opinião?
eu espero que ele sancione, porque se durante um processo criminal vigora o princípio da presunção da inocência, a pessoa é presumida inocente até que seja considerada culpada, no caso do pleito político, a presunção deve ser o contrário. Ou seja, não pode restar nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida sobre aquele candidato que pretende ocupar uma função tão importante quanto a função pública. O imperador César já dizia à sua mulher: não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Então é preciso que o político não apenas seja uma pessoa ali, mas que não tenha nenhuma mácula colocando em dúvida a sua atuação. Nós devemos, lamento inclusive a redação que foi feita para permitir que políticos já tenham condenações saiam candidatos, que só se alcance condenações futuras. Ninguém deveria, com uma condenação por órgão colegiado, deveria pleitear um cargo público antes que se esclarecesse a questão. Então eu espero que ele sancione. A nossa legislação eleitoral é da década de 60 e já não era sem tempo que ela viesse a ser atualizada. Professor Capês, a dúvida que surgiu no caso da Nardoni, ao final do caso, é sobre o protesto por novo júri, não é? Inclusive ficou a polêmica dentro da mídia, dentro das faculdades de Direito, né? E eu gostaria que o professor comentasse essa questão. Olha, eu escrevi um artigo a respeito, inclusive em parceria com outro promotor, o Dr. Nadir de Campos Júnior, e a mãe da Isabela telefonou ao Dr. Nadir para agradecer o artigo que nós fizemos, sustentando o seguinte: o protesto por novo júri. O que é o protesto por novo júri? É o pedido de uma segunda chance. Todo réu condenado a 20 anos ou mais tinha direito a pedir um novo julgamento. Ainda que não houvesse nenhuma dúvida quanto à sua responsabilidade, pelo simples fato de pegar uma pena alta, automaticamente ele já tinha direito a um segundo julgamento. O que acontecia? Nenhum juiz aplicava a pena de 20 anos. No máximo aplicava 19 anos para não dar direito à segunda chance. Esse é um recurso vetusto da época do Código Criminal do Império, quando existia no Brasil pena de morte e as galés, que eram os trabalhos forçados. Tudo bem, o sujeito foi condenado à pena de morte, tem direito a pedir uma segunda chance. Agora a Constituição nossa proíbe a pena de morte. Então é um recurso que foi banido. A discussão que ficou é a seguinte: não existe mais protesto por novo júri. No entanto, na época em que os Nardoni mataram a filha e a enteada, esse recurso existia. Como o recurso existia na época do crime e não existe mais, eles têm direito a esse recurso porque era a legislação em vigor? Resposta: não. Recurso é norma de natureza processual. Norma processual vale a que está em vigor no dia. É o brocardo romano, tempus regit actum. A norma que está em vigor naquele dia é que deve reger a situação. Só a norma penal que não pode retroagir para prejudicar o agente. A processual vale a do dia. Por isso eles não têm direito a protesto por novo júri. Nós assim nos manifestamos. No nosso livro Curso de Processo Penal já defendemos essa questão há muito tempo de forma bastante clara, de maneira que a nossa posição já era explícita a esse respeito. Fico feliz que prevaleceu o nosso entendimento, eles não tiveram direito a um segundo julgamento. Já a pessoa tem que fazer tudo de novo, sem que haja razão ou necessidade para isso, apenas porque pegaram uma pena de 20 anos ou mais? Professor, deputado, amigo Fernando Capês, nós queríamos agradecer esses minutos, essa conversa tão rica em detalhes técnicos a respeito do Tribunal do Júri e também políticos. Seja bem-vindo a São Carlos e sempre que voltar para cá encontrará nossas faculdades integradas de braços abertos a recepcioná-lo. Muito obrigado. Bom, Isel, quer colocar mais alguma coisa? Porque a gente vai editar. Porque depois ele volta. Quem? Eu ou o Paulo? Tá. Então vamos lá. Você pode até dizer o que eu falo. Sabemos que o senhor... O que o Paulo pergunta como presidente do PSDB? Ele tanto pergunta. faz. O Paulo pergunta. Porque aí vai estragar o encerramento dele, já fez o encerramento. Com o Paulo eles podem fazer uma inserção. Pode fazer uma... Ele copia, né? Ele vai... Faz só essa, aí depois... Eu queria também... Aí você tem que colocar
o deputado no carro para fazer a palestra. Não, eu vou acompanhá-lo também, que eu faço questão, porque tem muito eleitor meu lá na faculdade, eu quero te dar um ombro lá. Show. Tá? Show. Eu não estou vestido adequadamente. Imagina. A sua presença Eu Ele vou dá lá pro só... Alckmin daqui para a gente dar um alô para ele. Tá. Eu poderia dizer o seguinte, se me permite. Deputado, o senhor é um dos únicos deputados teve a sua votação em todo o estado de São Paulo, que é uma realidade. O que se deve a isso? Seus alunos, o seu conhecimento? O senhor é candidato à reeleição? E aí, Paulo? O Fernando, permita-me chamá-lo Fernando, porque nós somos colegas, companheiros e amigos do mesmo ninho tucano. Você tem sido uma referência para toda uma juventude, para toda uma escola, para toda uma família do direito no estado de São Paulo. Você teve uma votação expressiva, espalhada pelo estado todo. Isso te motiva a continuar na luta política? Você tomou gosto pela coisa? Você é candidato à reeleição? Paulo, eu depois de 20 anos no Ministério Público, me deu, não sei, uma loucura, eu resolvi sair candidato a deputado. Minha mulher, que é promotora, quase separou, fez um escândalo, não queria de jeito nenhum. Mas eu quando ponho uma coisa na cabeça é difícil. Aí eu me licenciei do Ministério Público, me filiei ao PSDB, com todo respeito aos outros partidos, eu não via nenhum outro que se ajustasse aos meus princípios, a maneira que eu vejo a vida e a conduta de um homem público como o PSDB, embora haja outros excelentes partidos também, mas era aquele que mais se identificava comigo. Saí candidato, sem dinheiro, sem dobrada, sem experiência, sem entender patavina dessa área política. Sofri uma impugnação pela Justiça Eleitoral pelo fato de eu ser promotor. Saiu no jornal, um monte de gente deixou de votar em mim. Tinham sérias dúvidas, urnas não funcionavam com o meu número em razão daquela questão da impugnação. E eu acabei fazendo a minha campanha em 2 meses. Para minha surpresa, eu tive 95.101 votos espalhados por todo o estado. Uma votação praticamente espontânea, em que não deu tempo de fazer campanha. Quem tomou conhecimento que eu era candidato, votou em mim. Isso me serviu de grande estímulo e eu abracei essa carreira política com muita vontade. Quem disser que político não trabalha, está generalizando. Eu acordo antes das 7 da manhã, todos os dias, vou dormir depois da meia-noite, não tenho sábado, não tenho domingo. Não teve um dia tranquilo desde que eu iniciei meu mandato, mas eu nunca fiquei tão satisfeito e feliz em minha vida, nem como promotor. Então, eu sou presidente da Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante, fui reeleito para o 2º biênio e gostei tanto que eu sou pré-candidato à reeleição para deputado estadual por uma razão singela. Eu já tinha a condição de alçar um voo maior, ser candidato a deputado federal. Mas por que eu vou ficar na Assembleia Legislativa? Porque eu entendo que a Assembleia Legislativa pode produzir muito mais para a sociedade do que produziu. Embora nós tenhamos dado um apoio muito grande e decisivo ao governador José Serra para ele fazer esse governo esplendoroso que fez. Mas eu penso que a Assembleia pode produzir mais, pode ser um referencial para a sociedade muito maior e eu quero ficar lá pela... Não sei se a palavra é exagerada, mas eu não encontro outra nesse momento. Pelo amor que peguei pela casa e pela vontade de continuar mais um mandato trabalhando lá. Então, eu vou continuar como estadual. Eu queria dizer aos meus amigos de São Carlos, aos meus eleitores, que o PSDB apoia o deputado Fernando Capês, respeitando as candidaturas do partido aqui na nossa cidade e na nossa região, mas o Fernando Capês é uma referência estadual. E assim sendo, nós queremos desejar boa sorte para você, que você encontre no estado de São Paulo, em São Carlos, as portas abertas para que você tenha sucesso na sua empreitada e a gente vê no seu semblante que você é uma pessoa do bem, é uma pessoa que busca o bem comum. Você não precisaria estar em São Carlos hoje, às 8 horas da noite, longe da sua família, para mim dos seus filhos, mas você está se dedicando aqui a uma causa comum, que é a busca política e a arte de fazer o bem para todos, a busca do bem comum. Parabéns e felicidades, boa sorte. Obrigado, Paulo. Mais alguma coisa?